Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takaki já está aqui com a gente para trazer todos os destaques da agenda da Rosa Riscala. Meu querido, muito bom dia para você. Conta aí para a gente o que tem de destaque na Rosa. Bom dia, Débora. Quarta-feira terá como destaque aqui no Brasil a inflação do meio do mês, né, medida pelo IPCA 15 de maio. O IBGE divulga daqui a pouco, às 9 da manhã. O mercado deve olhar o indicador aí para avaliar até que ponto o alívio no preço da gasolina vai conseguir compensar a pressão persistente nos núcleos de inflação, em um ambiente que ainda está contaminado aí pelo choque nos preços de energia provocado pela guerra no Oriente Médio. A previsão dos economistas é que o IPCA 15 mostre uma alta de 0,56% em maio, desacelerando em relação aos 0,89% registrados em abril. Porém, no acumulado de 12 meses, o índice deve subir para 4,59%, superando o teto da meta do Banco Central, né, que é de 4,5%. A expectativa é de uma descompressão relevante no segmento de transportes, puxada aí pela queda da gasolina, mas com uma pressão ainda importante em alimentação, energia elétrica e principalmente nos serviços, que é uma fonte de preocupação do Banco Central. Vale a gente lembrar que, antes da guerra estourar, no final de fevereiro, a estimativa para a taxa Selic no final do atual ciclo de afrouxamento do BC era em torno de 12%. Mas de lá para cá, o estresse foi tanto que agora a aposta majoritária dos economistas é que a queda dos juros vai parar em torno dos 14% aí no final do ano, para acomodar esse efeito inflacionário da guerra. Além do IPCA 15, a agenda desta quarta-feira terá a divulgação do fluxo cambial semanal pelo Banco Central e do relatório da dívida pública de abril pelo Tesouro, ambos às 2h30 da tarde. Lá fora, a agenda de indicadores está esvaziada hoje, mas os investidores devem acompanhar a conferência do Banco do Japão, lá em Tóquio, hoje à noite, e que reúne dirigentes dos principais bancos centrais mundiais. Ontem à noite, na abertura do evento, o presidente do BC japonês, Kazuo Ueda, alertou aí que os choques nos preços de energia causados pela guerra podem se espalhar pela inflação subjacente. Segundo ele, um impacto inicialmente temporário pode se tornar duradouro e se propagar aí pela economia ao afetar os salários, expectativas e preços. Os comentários acontecem há apenas 3 semanas antes aí da próxima decisão de juros lá do Banco do Japão, o BOJ, Débora. Pois é, e por falar em guerra, parece que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã subiu no telhado, né? E Donald Trump marcou até já uma reunião de gabinete hoje. O que será que vem por aí, então? A resposta para essa pergunta vale alguns milhões de dólares, Débora. O fato é que quando o mercado achava aí que um acordo de paz estava perto de sair, né, parece que o Trump ou o Irã sempre dão um jeitinho ali de fazer alguma coisa para baixar essa convicção de um desfecho próximo dessa guerra, que amanhã, inclusive, já completa 3 meses. Né? O otimismo dos investidores voltou a ser colocado à prova ontem aí por causa dos ataques pontuais dos americanos contra lançadores de mísseis no Irã, que foi interpretado pelo governo de Teherã como uma flagrante violação do cessar-fogo. O Irã afirmou que nenhuma agressão ficará sem resposta, deixando no ar aí a expectativa de uma nova escalada no conflito. A piora na percepção de risco sobre a guerra fez o barril do petróleo tipo Brent encostar novamente aí perto dos US$ 100 ontem. Apesar do discurso oficial da Casa Branca defendendo a continuidade das negociações, o fato é que os investidores voltaram a enxergar uma distância maior entre um eventual acordo formal e uma paz, né, efetivamente estável na região. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou estar pronto para firmar um acordo digno com os Estados Unidos, enquanto Marco Rubio, né, o secretário de Estado americano, admitiu que o entendimento ainda pode levar alguns dias para ser concluído. As negociações seguem travadas em pontos considerados centrais, como a liberação de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos que estão congelados. Também o destino dos estoques de urânio enriquecido e as condições de navegação pelo Estreito de Hormuz. Enquanto isso, o Donald Trump cancelou a viagem que faria a Camp David e decidiu realizar aí essa reunião com todo o seu gabinete hoje na Casa Branca. O tema da reunião não foi revelado, mas certamente deve ter guerra como pano de fundo, uma vez que o Trump está preocupado aí com a sua queda de popularidade e de olho nas eleições legislativas do meio de mandato, que acontecem no final deste ano lá nos Estados Unidos. E na seara econômica, né, o presidente do Fed de Minneapolis, o Neil Kashkari, alertou ontem que uma série de altas de juros poderá voltar à mesa do Banco Central americano caso a guerra pressione ainda mais a inflação global.
contrariando os planos do Trump, e contava aí com a chegada do Kevin Warsh ao comando do Fed para começar a ver os juros americanos derreterem, Débora. Pois é, e voltando aqui para o Brasil, né, a agenda política também está agitada nessa quarta-feira com essa possível votação dessa PEC, né, do fim da escala 6x1, né, Theo? É isso aí, né? O presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa essa PEC, o deputado Alencar Santana, afirmou que o texto deve ser votado na comissão hoje, daqui a pouco, às 10 da manhã. Se isso acontecer de fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já adiantou aí que a PEC poderá ir ao plenário da Câmara para votação já nesta quinta-feira. Mas nem todo mundo está achando bom esse avanço acelerado da proposta, né? O setor produtivo passou a pressionar aí por mais tempo de discussão e criticou a condução do debate, né? Representantes empresariais reuniram-se ontem, né, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pedir aí uma maior discussão sobre a PEC quando esse texto chegar no Senado. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, foi um dos empresários aí que criticou a tramitação da proposta na Câmara. Ele afirmou que o texto tem caráter eleitoreiro e que o tema está sendo tratado de forma irresponsável e assodada. Segundo ele, a discussão mistura jornada semanal e modelo de escala. O SCAF também afirmou que a PEC ignora diferenças entre setores e defendeu que as mudanças continuem sendo tratadas por negociação coletiva. Porém, no Senado, parlamentares avaliam que Davi Alcolumbre não deve tratar dessa tramitação da PEC, não deve travar, melhor dizendo, né, a tramitação da PEC, diante aí da pressão em torno do tema e da proximidade das eleições de outubro. Mas o período de transição para as novas normas pode até voltar à pauta, né? Lembrando que a proposta da Câmara, ela define um prazo de 14 meses aí para as mudanças após a aprovação da PEC, Débora. É isso, a gente segue acompanhando aqui com muita atenção. Meu querido, muito obrigada. Boa quarta-feira para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.